me conhecido na Universidade da Igreja que estiveram à tarde fazendo uma ministração junto com os pastores Carlos e Débora. Toda quarta-feira, quando nós oramos pelos nossos pastores, Davi e Mônica, que todos do presbitério, pastor Trajano e pastor Atel, fazem parte do presbitério da Nova Aliança. Esse tema que nós estamos andando, é graça real, que esse grupo de homens e mulheres de Deus tem orado no Senhor e tem sido tão generosos em compartilhar do amor, da graça, um pouco daquilo que eles têm recebido. Então, para nós, como igreja, é um privilégio ter pais espirituais. Hoje, vocês representando os nossos pais espirituais, nós agradecemos e honramos a vida de vocês, honramos a vida do pastor Davi, da pastora Mônica, que tem sido um grande marco nessa igreja. Gente, nós vamos orar por eles. Jesus, nessa noite nós te agradecemos pela vida do pastor Trajano, da pastora Atel. Pai, obrigado, Pai, que o Senhor tem nos plantado junto com homens e mulheres que amam a Tua presença. Nessa noite, ó Pai, te agradecemos pela vida dele, pelos ministérios, ó Pai, pelos filhos, pelos netos deles, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essa casa que tem abençoado tanto a nossa vida pessoal e também essa igreja, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por todo o respaldo de oração que eles têm nos dado, ó Pai, conselhos sábios, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por ter enviado esse casal hoje para nos abençoar, para servir a Tua casa. E nós também oramos pela vida do pastor Davi e da pastora Mônica. Te agradecemos por poder fazer parte de um reino de homens e mulheres que andam em aliança contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Acho que está desligado. Aí. Boa noite, igreja. É uma honra, podermos estar aqui, uma alegria. E estava ouvindo ali, a pastora dizendo sobre esses dias de jejum, de oração. A gente também está nesse tempo aqui na Nova Aliança em Londrina. E eu creio que esse é um momento tão especial, onde nós estamos semeando as nossas orações na presença do Senhor. E eu creio que o Senhor está trazendo luz ao seu coração nesse momento, trazendo revelação. E que especial nós podemos, que privilégio podemos participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra, por meio da oração. Então, quando a gente ora, a gente tem que ter essa revelação de que nós estamos colaborando com o Senhor, com a sua obra, com a sua vontade sobre a terra. E eu creio que essa é uma igreja que o Senhor vai levantar, nesses dias. E a gente quer ouvir os testemunhos de vocês, daquilo que o Senhor fará nesses dias, Que o testemunho fica vivo lá na presença do Senhor. Amém? Obrigada por nos receber com tanto amor e carinho. Obrigada. Mas é o pastor Trajano que vai pregar. Eu já estava descendo já. Um abraço dos pastores Davi e Mônica. Hoje eles estão em Cascavel, também ministrando ali, Então cada um vai para um canto aí e assim acontece a obra. Mas muito bom, estar aqui mais uma vez ministrando a vocês e que Deus possa nos usar e seja uma bênção para mim e para vocês, para nós, Então diz assim: quem será contra nós? Quem será contra nós? Romanos 8:31. Pode deixar depois esse versículo aí, porque é o tema. Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, acontece tantas coisas na jornada que nós estamos, participando até a volta de Jesus. Não sabemos quando Ele volta, sabemos que volta, cremos que volta. Eu não tenho dúvida que volta, mas quando não dá para saber, Até que Ele volte, acontecem tantas coisas na nossa vida, que tem hora que a gente para e pensa: será que Deus está do meu lado mesmo? Será que isso está acontecendo? Por exemplo, ontem eu falei isso ontem. Eu estava no cinema, porque não tinha mais vaga no estádio de futebol de Londrina, assistindo Tubarão e Operário. Quem viu Tubarão e Operário ontem? Você é de Rolândia, você não torce para o Tubarão, Você estava lá? Você viu aquele pênalti?
Naquela hora eu falei, será? Senhor, o Senhor não é por mim. O Senhor está contra nós. Né? O cara inventou um negócio lá que, pelo amor de Deus. Mas estou brincando, mas acontecem coisas assim, que a gente entra em desespero. Por nada. Eu não liguei para aquilo, eu estou ali com os meus netos, estou brincando, comendo pipoca, e estão ali divertindo. Mas tem gente que parece que acabou a vida por causa daquilo ali. O cara foi inventar um negócio numa hora que não tem que inventar. Né? Olha lá, aquele lá está nervoso até agora. Ó. Não tem que inventar. Aquela hora não. Quer brincar, brinca no treino. Mas a gente inventa cada coisa, em cada hora, que aí parece que as coisas dão errado e aí a gente culpa Deus, que Deus não está com a gente. Que Deus é culpado. É assim ou não é? Mas foi a gente que inventou. Agora, quando eu leio um versículo desse, quando eu vejo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu começo a pensar que nem o diabo, nem Satanás tem coragem de ser contra nós, porque ele sabe que Deus é por nós. Ninguém, só se inventar, né? Inventar alguma coisa que nem esse cara inventou ontem. Ninguém é tão atrevido a ponto de vir contra nós sabendo que Deus é por nós. Mas Satanás, ele tem uma estratégia. Ele faz com que a gente, a única pessoa que pode ser contra eu mesmo, sou eu. É quando eu invento as coisas, aí eu armo para mim. Aí ele entra. Então eu posso ser contra eu mesmo, mas ninguém, porque ninguém tem coragem. Eu sou a única pessoa que tem coragem de ser contra eu mesmo. Quando eu invento coisa que não é para inventar, em hora que não é para inventar. Não é isso? Por isso eu estou lendo aqui, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho que pensar que ninguém vai se atrever a isso. Então Satanás fica no canto dele, ao derredor, esperando uma oportunidade para nos tragar como leão. É o que está escrito. Ele está esperando a oportunidade. Ao redor. Então eu tenho que dar essa oportunidade, porque ele não vai atacar, porque ele sabe que Deus é por nós, por mim. E também está escrito em Isaías, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a destra da minha justiça. Está escrito. Fica tranquilo, não tema. Estou com você. Então, quando eu leio esses 2 versículos na Bíblia, eu tenho que ficar tranquilo e prestar atenção naquilo que eu faço e fazer algumas perguntas. Por que Deus seria por nós? Por que Deus seria por nós? Aquele atacante do Londrina está apavorado, ele tem que estar orando muito agora, porque tem uma baita de um povo aí querendo pegar ele. Tem um pessoal aí, ele abriu, ele deu uma brecha. Ele abriu espaço, ele foi inventar. Ele abriu. Tem um pessoal que vai precisar, vai ter que se acalmar. Por que Deus seria por nós? O que Deus ganha te defendendo, me defendendo? Tem que fazer essa pergunta. Por quê? O que eu tenho de tão importante que Paulo tem essa revelação, esse entendimento de que se Deus é por nós, por mim, ninguém vai ser contra mim. Primeiro que o profeta Isaías disse, ele profetizou, não tenha medo, eu estou com você. Você já fez essa pergunta? O que Deus viu em você para te defender? Para estar com você? O que Deus quer de você? Você já fez essa pergunta? Por que Deus está disposto a lutar por nós? Qual é a vantagem que Ele leva lutando por você? Qual é a vantagem? Por quê? Já pensou? Já perguntou isso? Você já parou ali na tua... Não, estamos em 21 dias de jejum aqui, né? Juntos, lá e aqui. Você já parou lá, você já orou? Por que o senhor quer comigo, Deus? O que eu tenho de tão importante, tão valioso? Porque nem você acha que é tão valioso quanto Deus acha. A gente não acha. Já fez essa pergunta? Que é importante fazer isso, porque a palavra está dizendo que Ele vai ficar com a gente, Ele vai fazer justiça pela gente, por nós.
Então, a resposta de tudo isso, dessas duas perguntas, o que eu tenho de tão importante, o que o Senhor tem, por que o Senhor luta por mim, por que o Senhor me defende, a resposta a essas perguntas, na Bíblia toda, já está lá, é só prestar atenção. É porque Deus tem uma aliança com seus filhos. É só por isso. Ele decidiu ter uma aliança com a humanidade. Não é só com os filhos, com a igreja, não. É com a humanidade. Deus tem uma aliança com a humanidade. Com toda a criação. E as alianças que Deus fez no decorrer da história, e nós podemos ver várias na Bíblia, ela nos garante da parte dele que ele estará conosco. Da parte dele. Da nossa parte aí, eu e você nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. Porque da parte dele, ele já demonstrou, ele já falou que ele está conosco, ele já falou que ele vai nos defender, e ele já falou que ele vai lutar por nós. Pois ainda, o mesmo profeta Isaías disse, ainda não se viu Deus que ainda luta por aqueles que o temem. Ainda não se viu, não se conhece Deus, o próprio Isaías. Então Deus honra a sua palavra. Isso está escrito também por toda a Bíblia. A pergunta é, nós honramos essa aliança? Desejamos participar desta aliança com Deus? Então nesses 21 dias de jejum, que foi anunciado, nós não estamos falando de comer ou não comer, de assistir a TV ou não assistir. Nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma aliança. De uma aliança com Deus, de uma aliança com a liderança da igreja que provocou, esse jejum, dos nossos pastores que nos desafiou ao jejum. Nós estamos falando disso. Nós vamos participar ou não? Não é comer ou não comer. A gente deixa de comer por muito menos. Para emagrecer, deixa de comer. Não quer engordar, então para de comer, E tem gente que tenta fazer jejum para parar de engordar. Já viu que engorda mais? Quando o cara faz jejum para parar de engordar, engorda mais. O efeito é o contrário. Porque a motivação está errada. Quer emagrecer? Para de comer. Mas não inventa que está de jejum. Vai engordar mais. A motivação é errada. Então nós estamos falando, quando a gente propõe um jejum, quando a gente entra no jejum, estamos falando de um compromisso. Um compromisso assumido com Deus e com a igreja, com a liderança, que desafiou para o jejum, com a igreja. Se vocês estão conosco, igreja, somos uma igreja aliançada. Tem alguns critérios, alguns parâmetros. Mas, então vamos juntos. Estão indo só porque nós estamos? Não, vocês estão nesse jejum porque aceitaram, seus pastores aceitaram o desafio. Tem um compromisso conosco que levou ao desafio os pastores Davi e Mônica, e com Deus, que é o propósito maior. Deu para entender? Aliança, compromisso. Por isso que nós estamos jejuando. Então, aliança, basicamente, é um pacto, é um acordo que a gente faz. Nos dicionários, se você procurar, uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Uma união. Deus é bem diferente da gente, mas muito diferente. E ainda assim decidiu nos criar como imagem e semelhança. Então, a gente tem alguma coisinha de Deus. O que nós temos de Deus? O sopro do Espírito Santo. Pois Ele criou do barro e soprou nas suas narinas o sopro e se tornou alma vivente. Então nós temos algo de Deus. Todos nós, toda a humanidade tem algo de Deus. O cara não quer, o ateu tem algo, tem um sopro ali dentro. Foi criado assim, não dá para evitar. Então, Deus é muito diferente da gente. E Ele ainda assim faz uma aliança conosco. Então, a aliança é uma união em prol de um objetivo comum. Eu entro em aliança com uma pessoa, com alguém, com um objetivo comum. E qual é o exemplo clássico de uma aliança que nós conhecemos? É o casamento. Sim ou não? O casamento. A gente troca as alianças. Você está vendo a aliança aqui na minha mão?
É nesta ou é nessa? Sumiu, não tem aliança. Por quê? Eu continuo casado. Porque eu comprei uma aliança muito vagabunda. Era um ouro muito fraco e ele encolheu. Era um ouro vagabundo, um ouro fraquinho. Um ouro tem 18, né? O meu era ouro 2. Encolheu. Então, tive que tirar a aliança. Mas não era nem a carne. Eu falei, mas não estou engordando. Mas o ossinho daqui está engordando. Eu tive que tirar a aliança. Quem olha para mim, então, não sabe se eu sou casado, divorciado, viúvo, solteiro, não sabe. Ele simplesmente não viu aliança. Opa, esse não tem aliança. Mas não mudou, estou casado, continuo casado. E não mudou nada nosso casamento porque eu tirei a aliança. Se eu vou tirar a aliança por outros motivos, pode até arrumar emprego. Mas a aliança não está no meu dedo porque ela encolheu. Certo? Ela sabe disso, ela guarda a aliança, ela está com ela. Mas o que eu quero dizer é que não é porque eu não tenho aliança que eu não estou bem casado. Não é para isso. Eu continuo bem casado. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar. Oi, você não tem aliança, você é solteiro? Não, tá não. Ei, você tá, mas está bem? Está bem, estou bem. Vou contar uma história para você aqui, lembrei agora. Ela fez assim, ó. Mas ela sabe, ela deixa. Nós fizemos nossa viagem de férias com a nossa família. Todo ano a gente sai com a família toda. Tem uma aliança com a família, que nós resolvemos. Uma aliança. E Foz do Iguaçu. Mas eu também tinha que ir depois, um amigo lá da igreja, umas ovelhas nossas lá, oferecer uns dias na praia com eles ali em Guaratuba, perto de Guaratuba. Eles iriam também, esperariam a gente lá para mais uns dias na praia. Mas eu tinha que trazer uma filha para cá, porque ela foi com a gente de carona. Poderia seguir de lá. Tive que voltar para Londrina e de Londrina chegar e bater para a praia. Era muita viagem, muito longa. Mas tinha um irmão também que sempre viaja com a gente. E ele é acostumado a dirigir, vive na estrada. Eu sei que nós falamos assim, então a gente vai para Londrina, a gente dá uma olhada na tua mãe, que a mãe dela mora ali por perto, está bem velhinha, vê como é que está. A gente dá uma descansada, de madrugada a gente segue. Eu sempre gosto de já seguir logo. Fui respeitar ela. Mas ela chegou uma hora e falou assim, mas o Zé não está bem? Deve estar, não sei o quê. Por que a gente já não vai? Ela falou isso. Opa, vamos embora. Zé, tudo certo? Vamos seguir viagem? Está bem? Vamos embora, vamos passar a noite. Vamos, daqui a pouco a gente sai. Pode ser, vamos embora. Aí, de noite, saímos. É melhor. Está bem e tal. Eu estava cansado, eu viajei 1000 quilômetros, mas o Zé vai na pilotagem e está tudo certo. Mas faz muito tempo que eu não viajo à noite. Eu sempre gostei de viajar à noite. E fazia muito tempo. E não tem mais posto de gasolina à noite. Eu não sabia disso. Tudo fechado. Mas o tanque estava cheio, está tudo certo. Então a viagem foi rápida. E chegando lá em Guaratuba, o tanque começou a descer, lá perto. Falei, Zé, então, próximo posto, daqui a pouco tem posto, tem que parar. E aí chegamos num posto lá em Guaratuba, certo? 5 horas da manhã, mais ou menos. Guaratuba. Parou no posto, não sei o que, abasteceu, desci, fui lá pagar, fui lá até uma Marta lá no carro, dormindo, tal, não sei o que. Abri a porta, banheiro, vai no banheiro, tal, não sei o que, o Zé ali fora, a Marta dormindo, até uma dormindo, não sei o que, não vou. Fui pagar, paguei. Voltei, o Zé parado assim do lado do carro. E aí, Zé, vamos embora. Eu que vou dirigindo agora, Zé, senta lá. Agora eu vou. Então, entrei no carro e vamos embora. Uns 15 quilômetros depois, a Marta, esposa do Zé, acorda e fala assim, pastor, cadê minha amiga? Falei, como assim tua amiga está dormindo aí? A hora que eu virei, só vi o travesseiro. Falei, meu Deus do céu, a sua amiga ficou no posto. Quem raptou sua amiga? Como que você não viu sua amiga descendo? Eu acabei de perguntar à sua amiga. E olha, dei um cavalo de pau naquela estrada. Aí eu falei assim, pastor, mas e daí? Eu falei, cara, esquecendo, essa mulher desceu. Por onde ela desceu? Eu acabei de perguntar. Ela resolveu ir no banheiro. Ela falou que não ia. Aí voltamos. Aí eu comecei a pensar,
tem um canteiro no meio da estrada, não dá para fazer volta, não sei quando tem retorno. Aí a Marta falou assim, e aí, mas você... Eu falei, não está nervosa, ela está orando. Conheço, ela está orando. E então, Zé, é o seguinte, ou eu paro em frente ao posto, não tem retorno, ou você desce, pula sabe aquela mureta no meio da estrada? Ou você pula aquela mureta e vai falar com ela que eu vou fazer o retorno, ou eu pulo e você vai achar o retorno. Vai ter que avisar ela que a gente está voltando, senão pode demorar muito. E aí ela vai ter que orar muito, né? E tal, e assim foi. Parei na estrada às 5 horas da manhã. O Zé desce do carro, pula, caminhão acordando, caminhoneiro acordando. Aí um monte de caminhoneiro acordando, aquela mulher aí no posto. Mas o legal foi que ela começou a conversar com os caras. Ela foi na lanchonete e falou assim, pode me emprestar o telefone? Não, o telefone, não sei o quê. O que aconteceu? Não sei o que, está lá. Por quê? Ela deixou o telefone no carro. Ela desceu sem telefone, sem dinheiro, sem carteira, sem nada. A única coisa que ela encontrou naquele posto foi um cachorrinho caramelo que ficou do lado do pé dela. Nós tiramos até foto. Tem um cachorrinho caramelo lá que ficou com ela junto. E aí o cara falou assim, liga para o meu telefone. Como liga para o meu marido? Não, porque ele esqueceu aqui, eu aqui. Como assim? Ele esqueceu. Aí começou. Aí veio um outro posto e falou assim, calma, se tiver tudo certo ele volta. Olha, ó, aliança, se não tiver certo ele vai deixar. Talvez deixou de propósito, ele disse que largou você aqui mesmo. Mas se tiver, olha, o cara falou, se tiver tudo certo, ele volta. E a sorte dela é que estava tudo certo. Eu voltei. Pensa numa situação. Quando ela saiu do banheiro, ela pensou, eles foram arrebatados e eu fiquei. É muita coisa que a gente pensa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente não volta lá, e a gente correndo. Aí chegamos lá, e aí seguimos nossa viagem. Pensa numa situação, mas é uma aliança. Mas olha a cabeça do cara, se tiver certo, ele volta. Então existe possibilidades de não estar certo. Sei lá que história esse cara já viu. Aí ela não tinha dinheiro, quer tomar um café? Não quero café, não quero nada. Aí ele ligava para o telefone dela e não atendia, aí ligava do meu para o posto para falar que eu esqueci minha mulher aí, estou voltando, guarda ela, aqueles caminhoneiros, tudo acordando, tudo pegando caminhão, falando, daqui sei lá, né? Senhor, guarda minha esposa dos caminhoneiros. Não que os caminhoneiros são maldosos, mas tem gente ali que eu não sei, não conheço, né? Está acordando, aquele monte de homem acordando, vendo uma mulherzona bonita dessa, falando, meu Deus, está fazendo aqui no posto? Gente nova, tá? Guarda a minha mulher. E assim foi toda a conversa no carro. Já pensou um negócio desse? Mas ela me perdoou. Eu perdoei ela porque ela desceu do carro. Ela não falou que desceu do carro. E ela avisou o Zé. Zé, estou indo no banheiro, mas Zé estava dormindo, viajou a noite inteira. Entramos no carro e nada. Agora você não tem ideia a sensação de você virar dirigindo e só enxergar o travesseiro. Cadê a minha amiga? Cadê minha amiga? Sabe, tem hora que Deus olha para a gente e fala, cadê meu amigo? Eu tenho uma aliança com ele. Cadê? Cadê esse cara? Cadê essa pessoa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem uma aliança, ele está, se eu estou aqui com a aliança, você pode olhar, para ele é casado, ele tem um compromisso, ele é noivo, se há na outra mão. Mas isso não quer dizer que está bem. Não quer dizer nada. O que mostra se eu tenho uma aliança, o objeto aliança, é caro só, custa, tem um valor sentimental, mas não quer dizer nada. O que mostra a aliança é o comportamento. É o nosso comportamento, tanto no casamento como na igreja, enfim, é o nosso comportamento. E os nossos amigos, o Zé e Marta, eles viram isso. Eles viram eu ali voltando, mas também não estava desesperado, porque eu sabia que ela estava ali orando, ela estava ali tranquila. Não tanto, mas estava. Podia estar pior, eu podia chegar lá e sentar o sapato na minha cabeça. Não, ela atrai. Eu falei, hotel, está tudo certo, entra aí, vamos embora. Assim foi. Eu sabia que você voltava, eu também sabia que eu ia voltar. Eu estava preocupado que ela soubesse que eu estava voltando rápido, não para ela sabia que eu ia voltar. É isso, e eles viram isso, como ele ficou, como ela ficou, eles ficaram olhando o nosso comportamento, eles estavam prestando atenção no como a gente ia reagir.
E se tinha alguma ira, alguma coisa naquele momento lá, o Espírito Santo, Deus deu conta de resolver a situação, porque não pareceu para ninguém, nem até aquela hora, nem até agora. Não sei depois desse culto, que eu falei que falou no culto, você falou no culto para todo mundo ouvir. Não sei, mas tudo certo, né? Tudo certo. Olha lá, tem aliança. Está tudo certo. Ligou para as filhas, liga para as meninas, fala. É uma aventura, gente. Pronto, já queriam me impedir de viajar, minhas filhas. Como assim, mãe? Já queriam. E a culpa, sabe de quem foi? Toda a culpa de toda essa história até hoje é do Zé Luiz. Que ela avisou o Zé Luiz é segurança e ele não deu conta disso. A culpa é do Zé. Meus netos chegam, Zé, minha avó ficou lá porque você não prestou atenção. E aí, ó que legal. Aí tem que virar festa, aí tem que virar lembrança. Mas a aliança garante o sucesso da nossa jornada. A aliança garante. Está tudo certo daqui. Então, a aliança, o objeto, não quer dizer nada. Mas ela exige, ela tem que ser algo visível, tem que ter uma visibilidade. Alguém tem que perceber que nós temos uma aliança. Se eu não tenho aliança objeto, alguém tem que perceber por nós, pelo nosso comportamento, pela nossa vida. Alguém tem que perceber em todas as áreas, porque a aliança tem visibilidade. E falando em sinal visível de Deus, qual é o sinal de Deus que demonstra que ainda hoje Deus tem uma aliança conosco? Qual é o sinal? Tem um sinal visível que toda vez, arco-íris, toda vez que eu vejo o arco-íris, a coisa é bruta. Por quê? Porque está escrito: quando eu trouxer nuvens, Deus falando, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. Gênesis 9, 14 e 15, se conseguir aí, não sei que tradução que tem aí, pode colocar, fazendo favor. Mas olha isso, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei. Deus esquece alguma coisa? Será que Deus esquece que fez uma aliança com a gente e precisa botar o arco-íris? Porque Ele está dizendo isso, eu vou me lembrar. Quando o arco-íris, Ele é que vai colocar o arco-íris lá. Mas tem hora que a gente provoca tanto, inventa tanto, é tanto pênalti perdido, numa hora que não dá para perder pênalti, que Ele acha que pensa de novo, eu vou destruir esse povo de novo. Mas aí, Ele coloca o arco-íris, aí Ele se lembra, não, eu tenho aliança com todo ser vivo. Não é só com eles, é com todo ser vivo. É com todo ser vivo. Tudo. Não tem mais como fazer isso. Um sinal para lembrar Deus. Não é para lembrar a gente. Quando eu olho, eu lembro. Oh, eu tenho uma aliança com esse homem. Eu tenho uma aliança com esse cara. Toda vez que eu vejo arco-íris, onde tiver, a gente para. Eu tenho uma aliança com esse cara. Mas ele está colocando aquele sinal lá, não é para eu lembrar. É para ele lembrar que ele tem uma aliança comigo. Ou não, está escrito diferente a tua aí. Me lembrarei. Eu coloco toda vez que aparecer. Então, quando você vê o arco-íris, você viu o arco-íris hoje? Viu ontem? Sim ou não? Se você viu, você estava meio... Aqui apareceu o arco-íris ontem? Quando você vê o arco-íris, você fala assim, ixi, faz assim, ixi, ele está lembrando que ele tem uma aliança comigo. Porque se ele esquecer, a coisa vai pegar. Já pensou nisso? Quando o arco-íris é lindo. O arco-íris é um sinal, é uma aliança com Noé. Mas quando eu vejo o arco-íris, ele está lembrando, tem algo acontecendo que não está agradando tanto, mas ele está lembrando que ele tem uma aliança comigo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ele tem que lembrar, mas ele esqueceu. Mas à medida que ele coloca lá, eu também tenho que lembrar, Deus tem uma aliança comigo, Deus é por mim, quem será contra mim? A situação está complicada, mas quem será contra mim? É uma aliança. Essa foi uma das alianças que Deus fez, são várias, e terminou em Jesus.
Agora eu pergunto, qual é o sinal? Deus tem um sinal para ele lembrar que tem uma aliança conosco. Arco-íris. Qual é o sinal que te faz lembrar que você tem uma aliança com Deus? Você, eu, você. Qual é o sinal que nos faz lembrar? A coisa está pegando para o nosso lado. Que tipo de sinal tem que fazer lembrar? Falar assim, não, eu tenho uma aliança com esse cara, e esse cara é por mim, e se ele é por mim, ninguém será contra mim. Qual é o tipo de sinal? Deixa eu dar um exemplo aqui. Talvez o seu passado. Lembrar de onde você estava, estaria e onde você está agora. Coisa estiver muito esquisita para o teu lado, lembra do teu passado. Aí você vai lembrar que você tem uma aliança com Deus. Lembra do teu passado? Quando a Thelma fica brava comigo agora, eu falo Shell. O posto era Shell. Shell. Lembra do teu passado? Agora ela desce para ir no banheiro da igreja, com celular, com chip, com radar. Estou indo para o banheiro da igreja, gente. Aí eu tenho que ficar ali. Você não sai daí. Mas ela começou a ficar nervosa. Eu, Shell. Lembra do passado? É um sinal. Opa, eu tenho uma aliança. Talvez você possa lembrar do seu presente. O que você é agora. Quem você é agora. E o que você seria se não fosse Deus. Não precisa nem lembrar do passado, mas o que você é agora. Vai perder isso aí? Não inventa. O cara que perdeu o pênalti lá ontem, ele é ídolo do Tubarão, do Londrina. Foi inventar. Esqueceu quem ele era. Agora vai ter que recuperar o negócio lá. Vai ter que recuperar o cartazinho dele. Foi inventar. Não precisava. Lembra quem você é. Você está aí porque você jogou, o pessoal te pôs, o pessoal olha para você, tem um monte de gente olhando para você, tem um monte de gente acreditando em você. Por que você foi bater esse pênalti desse jeito? Assista o pênalti depois quando você chegar em casa. E você vai ver se eu estou falando uma coisa besta ou não. Assiste aquilo lá para você ver. Por que você foi fazer aquilo aquela hora? Lembra quem você era, lembra quem você é hoje, ídolo do Tubarão. Pode não ser grande coisa ser ídolo do Tubarão, mas é ídolo. Você hoje não é ídolo do Tubarão, mas é filho de Deus. Se isso aí não for um sinal para você, as pessoas estão olhando para você, para mim. Ou talvez pensar no seu futuro, é um sinal, o que você será sem Deus. Olha o arco-íris e fala assim, o que eu seria, se eu resolver abandonar Deus agora, o que eu vou ser? Pensa nisso. Você vai ser o que você era no passado. Você vai ser o que você era no passado. Ou pior. É o sinal visível da aliança. É o que nos garante nesta aliança. Qual é o sinal que faz você lembrar que você está rompendo a aliança com Deus? Qual é o sinal? Isso aqui não estou falando de ser visível, não. Ele é extremamente visível. As pessoas vão ver. As pessoas que estão ao teu redor vão saber que você está rompendo a aliança com Deus. E Satanás também. É a hora que ele entra. Qual é o sinal que eu olho assim e falo, está rompendo? Ele está rompendo a aliança. Ele está deixando de ter aliança com Deus. Desobediência à palavra de Deus. Rompeu a aliança. Da parte dele, está tudo certo. Mas da nossa parte, começa a desobedecer a palavra. Estou rompendo a aliança. Rebeldia. Rebeldia em casa, rebeldia na igreja, rebeldia no trabalho, rebeldia no campo de futebol. Vou bater o pênalti. Eu não estou bravo por causa do pênalti, não. É que é um exemplo muito legal. Pô, né? É um exemplo muito joia. É que vocês não viram o lance antes, quando reuniu o jogador para combinar os pênaltis. Eu falei para o meu neto, ele vai perder o pênalti. Eu estava no cinema, assistindo no cinema. Por que eu falei para o meu neto, ele vai perder? Ô vô, por que você fala isso? Ele é o Iago Teles. Ele vai perder por quê? Porque o povo estava reunido e ele chegou assim, deixa comigo, eu vou bater primeiro, eu começo. Ele chegou forte. Ele vai perder. Esse cara está inventando, esse cara ele quer aparecer. Não deu outra, inventou.
Aí o meu neto olhou e falou, louco, vô, porque eu sempre acerto quem vai errar os pênaltis. E ele já sabe disso. Eles perguntam para mim, ele vai acertar ou vai errar, vô? Eu virei o guru dos pênaltis. Deu para ver, ele estava muito assim, ele queria ser o astro do dia. E o Londrina, o Tubarão, então, ele terminou o campeonato paranaense invicto. Perdeu o único jogo que não podia perder, que era o de ser campeão. Ganhou todos os jogos. E perdeu o único que não podia perder, porque um cara foi inventar. Fora de hora. Rebeldia. Não perguntou para os caras, para o técnico, ele chegou chegando. Deixa, e assumiu o negócio. Tudo bem fazer isso, mas não inventa. Faz a tarefa de casa. Mau testemunho diante das pessoas está rompendo aliança com Deus. Mau testemunho. Você sabe o que eu estou falando. Em todo lugar. Né? Todo lugar. Onde a gente vai? A gente tem que pensar, tem gente olhando. Gente, eu já encontrei crente, irmão crente, sabe irmão crente? Em cada lugar. Que eu falei, Jesus, um dia a gente estava em Porto de Galinhas. A gente entrou numa loja lá em Porto de Galinhas, existe uma loja de artesanato, uma loja pequena, estreita, cheia de bagulho. Minha mulher gosta muito disso. Até eu entro numa loja disso aí, ela fica 6 horas seguidas, sem tomar água, sem nada. Ela ali, é a paixão dela. Entrando naquela loja, eu falei, pô, agora vou sentar em algum lugar aqui. Pastor! De onde surgiu essa voz? O irmão estava lá, fazendo o quê? Naquela hora, naquela loja. E se eu falo para a Thelma, você é louca, fica na loja dessas, pastor! Tem gente olhando. Tem gente em cada lugar, gente. Um dia eu estou no Mercadão, lá em Londrina, eu estava fazendo um seminário. Aí eu estou lá no Atacadão. E vira, sabe aquele corredor? Vira a gôndola assim. O meu diretor do seminário, com uma garrafa de vodka na mão, no carrinho. Ele me viu assim, ele fez assim, ó. É para dar de presente. Eu falei, primeiro, eu não perguntei nada. Segundo, você vai dar de presente pinga para o teu companheiro? É mau testemunho do mesmo jeito. Ele quis inventar e se enrolou. Eu não perguntei para que ele era. Não tá? Se sente mal. Encontrou, o irmãozinho estava lá, virou a gôndola, tum! Vou dar de presente. Não perguntei nada. É consciência. Aí eu falei para ele, piorou. Se você não bebe e vai dar de presente, por que você vai matar? Você não gosta do irmão? Vai dar de presente para outro irmão, já pensou um negócio desse? Mau testemunho. Pensa nisso. O arco-íris é o sinal visível. Porém, são várias alianças no decorrer da história que só estão visíveis por nós. Que a última aliança foi Jesus, a nova aliança. E Cristo vive em mim. Então agora a visibilidade da aliança de Deus depende da gente, porque ela consumou todas as outras alianças. Ela englobou, ela resumiu todas as outras. Então, ou seja, o sinal para Deus lembrar que tem uma aliança conosco, é o arco-íris, não é nem Jesus, o filho dele. Agora, o sinal para eu lembrar que eu tenho uma aliança com ele é que Jesus morreu por mim. E ele vive em mim. Então, não cabe desobediência, não cabe rebeldia, não cabe mentira, não cabe nada disso. Para que as pessoas possam ver que eu tenho uma aliança com Deus. Está dando para entender? É simples, não é muito difícil. Então a aliança exige, ela é o mais puro compromisso de amor, de respeito que nós temos com alguém, consideração, porque a aliança exige parceria. Não tem como Trajano ser aliançado com Trajano. É Trajano com Thelma, Trajano com Arthur, com Carla, Arthur com Carla, Trajano com o pastor Davi. É com alguém. Trajano com as filhas, Trajano com a sogra.
Olha que aliança bonita. Nossa sogra está bem velhinha, minha sogra, mãe da terra. A gente trouxe para morar do nosso lado, morava lá em Marília, estava bem lá longe, bem distante. Né? Não, vai perto, para ter uma cuidar, para a gente cuidar, vai perto. Alugou casa dentro, está tudo certo. Aliança. É com a família. Mas vai trazer, tem aqueles que brincam, vai trazer a sogra perto? Sim, é melhor perto que longe, porque aí longe eu vou ter que estar viajando. Mais perto. É aliança. Parceria, alguém tem que estar nessa aliança. Tem que ter alguém aí. Pergunto novamente: quem está na sua lista de alianças? Quem está? Quem faz parte da sua lista de aliança? Com quem você deseja estabelecer uma aliança? Igrejas aliançadas. Quando alguém chega para o pastor Davi, vamos nos conhecer. Conhece a igreja? Tem critério, tem alguns pontos, não é assim? Não é obrigado a ser aliançado com a igreja Nova Aliança de Londrina, mas se quer esta aliança, tem alguns critérios, porque senão não dá certo. A gente tem que andar junto. E o único laço que resta depois de toda essa conversa e o resumo é o amor, que vai manter a gente junto. A hora que eles quiserem deixar, vai chegar assim: não quero mais estar aliançado, amém. Não quer, não quer. Não dá para obrigar você a ficar aliançado com alguém. Com quem você deseja estabelecer uma aliança? Com quem você está aliançado? E quais são os parâmetros? São perguntas, se você tem que fazer esse exercício, nós precisamos fazer isso. Quais são os parâmetros? Como está nosso compromisso, nossa aliança com Deus? Então quero começar a encerrar colocando aqui alguns parâmetros, alguns limites de uma aliança estabelecida nos céus. Sabe por quê? Porque assim como a Igreja Nova Aliança de Londrina, pastor Davi, pastora Mônica, presbitério, a gente conversa, os pastores chegam, conversam, tem lá uns critérios. Olha, para a gente caminhar bem, vamos andar aqui, ó, tudo bem para você? Não é nada assim, né? Coisa saudável, não tem nada explorando ninguém, não tem nada de nada. Só para a gente andar junto. É como num casamento. Na doença, na tristeza, na alegria, não é assim? Tem hora que até uma fala: tem que ir junto, fala, não casou? Tem que ir junto. Não a sua carne? Tem que ir junto. São critérios. Deixar pai e mãe, são critérios? São critérios de uma aliança. Nossas filhas, nossos genros, são 3. São 3 filhas, são 8 netos, 9 netos, uma bisneta. A bisneta é por causa, já olhou assim e falou: meu Deus, bisneta. Calma. É que uma nossa filha gosta de adotar. Ela adotou um menino de 13 anos, hoje tem 21. Já é, né? Difícil quem adota assim mais velho e tal. Mas recentemente, esse menino tem uma irmã, a irmã casada. E essa irmã casada, então, está grávida. E essa irmã grávida, casada, grávida, vai ter a criança. E a minha filha pensou: mas como que essa menina, mulher, vai para o hospital ter uma filha sem uma mãe? E como que esta filha vai nascer sem uma avó? E adotou de nome no papel a família inteira. Em um só dia, eu tive mais um neto e uma bisneta. Num dia. Pensa o que? Deus é por nós? Quem será contra nós? As coisas acontecem. As coisas acontecem. Eles têm lá. Então hoje nós temos essa netaiada, essa bisneta, e está para nascer mais uma bisneta, grávida de novo. E a menina está grávida. Vai ser 2 bisnetas agora. Somos bisavós. Olha que maravilha. E vai. A casa está crescendo, a mesa está crescendo, a despesa está crescendo. Aí eu falei para ela assim: você não precisa adotar o mundo. Não tem herança para tudo isso. Dá para cuidar, tudo, mas cuidado, né? Como é que vai? Se Deus é por nós, porque se deixa, adota o planeta. Pensa num coração. Ele trabalha numa casa lá com as crianças. A vida deles é essa. É essa a vida deles. Aliança. Entre eles, entre as vidas. Então, quer dizer, tem alguns parâmetros, tem alguns que cada um estabelece na sua vida. E nós, então, Deus também estabelece parâmetros.
para ter essa aliança, assim como nós, como igreja, estabelecemos para a nossa igreja aliançada e como estabelecemos para a família. Aliança com Deus. Quais são os parâmetros que demonstram? O que Deus espera da gente nessa aliança com Ele? O que Deus espera? Se eu digo que eu tenho uma aliança com Deus, tem alguns parâmetros. Veja aí, faz a tua lista. Se não tiver, se faltar alguma coisa aqui, não inventa, hein? Não vai perder o pênalti agora, hein? Não inventa. Devocional. Se eu não faço uma devocional, se eu não leio a palavra, aliança com quem que eu tenho? Se eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho que ir para a palavra. Não tem como. Como que eu falo que eu tenho uma aliança com Deus se eu não leio a palavra de Deus? Acha um tempo. Não inventa. Oração. Se eu não oro, como eu tenho aliança com Deus? Pois a oração é a única ferramenta que eu tenho para conversar com Deus. A única, não tem outra. Não tem outra. Eu tenho que falar, eu tenho que conversar com Deus. Se eu não oro, que aliança que você tem? Que tipo de aliança nós temos? Se eu não oro. E tem gente que chega para a gente e fala assim, eu sou intercessor, mas nunca veio na quarta-feira. Que intercessor que é esse? Vai errar o pênalti, gente. Vai inventando. Intercessor está aqui na quarta cedo, quarta noite. Se marcar quarta meio-dia, vem. Se o pastor der doido e falar 3 horas, vamos orar. O intercessor vem. Ele quer orar. Aí vem aqui e fala, eu sou intercessor. Da onde? O cara nunca apareceu aqui na oração. Não, vem domingo. Domingo não é intercessor, domingo é culto. Domingo é para você receber a palavra. Se quiser interceder, tudo bem, mas não é oração de intercessão domingo. O cara inventa. Obediência à palavra. Não tem aliança. Se desobedece, não tem aliança. Sim ou não? Submissão à palavra. Reconhecer que Deus é Deus. Que Deus é grande, que Deus é poderoso. Mas se eu reconheço, então eu vou para a palavra, eu vou para a oração. Adoração. Não importa o que está acontecendo, adoro. Enquanto eu voltava para resgatar minha amada, ela estava do lado do cachorrinho Caramelo, que estava no posto. Passou um tempo agora, o Zé Luiz e a Marta desceram para visitar a mãe, buscar a mãe que lá perto. Passaram por esse posto, tiraram uma foto do cachorrinho Caramelo e mandaram para a gente. Olha quem está aqui ainda. A Thelma chorou. Olha o cachorrinho Caramelo. Olha o cachorrinho. Não importa, enquanto eu volto, ela ora, ela adora, ela espera. E os caras lá com a cabeça fervendo, será que volta? Se voltar está tudo certo. Não, quer alguma coisa, eu vou cuidar, fica tranquila, estamos aqui e tal. Deus colocou ali os anjos, deu tudo certo. Mas adora, ora, não tem o que fazer. Se o marido não aparece ali, pensa. Não sei, se acontece um acidente, ela nem vai saber que eu estou no acidente, ela vai ficar daqui a pouco, ela começa, o cara me esqueceu mesmo, o cara me largou mesmo, eu já estou morto no acidente. Estava sem telefone, não ia ter. Imagina tudo que poderia acontecer naquele momento, naquela história. Mas está lá. Vamos esperar. Vamos aguardar. Ora, não tem o que fazer. Ora. Adora. Amor. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. São critérios. Deus espera que você ame Ele, que eu ame Ele. Sobre todas as coisas. Critérios que Jesus, uma aliança com Jesus. Quais são os critérios? Testemunho. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Confins da terra. Ide, batizando, chamando, testemunhando. Testemunho. Aqui nós falamos, tem que ter um testemunho. As pessoas têm que olhar para você e achar que você é diferente, ver que você é diferente. É um sinal visível de aliança. Por que você vai estar dessa forma? Porque Jesus mudou minha vida, eu tenho uma aliança com Ele. Ele pediu. Nós estivemos lá em Último Ato de Compaixão agora, Missão Velha, lá em Juazeiro do Norte, Ceará. Nós visitamos um casal, a mulher que trabalhava na escola, pediu para visitar o marido. Não diga que eu pedi, ele vai ficar bravo. A vida inteira acorda, vai para o boteco, bebe o dia inteiro. Fomos visitar o Zé Luiz, o mesmo Zé Luiz foi. Negão, grande, forte.
Se o nego não aceitar Jesus, por bem aceita pela força. O negão abriu as asas assim, ó, e conversou com o homem. E tal. Aí o homem pediu uma cesta básica, alimento. O Zé Luiz falou assim, falou com o pessoal que estava com ele, vamos ver se ele quer mesmo. Se você quiser, vai lá na escola pegar. Vamos lá bater um papo com a sua esposa. Conversa com ela, essa história que você me contou, conversa com ela, pede perdão. À tarde esse homem apareceu lá. Conversou com a esposa, pediu perdão, aceitou Jesus e até agora não bebeu. Até agora não bebeu. Foi para a igreja em Juazeiro, já nos cultos em Juazeiro. E aí, quando eu saí de lá, eu falei assim, para ele faz um outro caso que tem lá. O que aconteceu? São duas fortes testemunhas. Falei para eles, vocês são referência na cidade, todo mundo via você no boteco toda hora. De manhã já estava lá. Você só tem uma resposta para quem perguntar para você o que aconteceu com a sua vida. Você só tem uma resposta. Não é o pastor Trajano orou comigo. Não é o pastor, Jesus mudou minha vida. Só essa. Só responda isso. E já tem uma célula lá que está acontecendo. Está acontecendo. Testemunho. Entrega. Parâmetro para a aliança. Entrega, me entrega. Vamos servir. O que tem que fazer na casa de Deus? Cadê os músicos? Podem, se entreguem aqui comigo aqui. Os músicos. Entrega. Vamos servir, vamos trabalhar. É uma aliança com Deus e com a igreja. A igreja não é de Deus? Todos nós somos falhos, vamos falhar. Não espere perfeição da gente, não. De jeito nenhum. Não espere. A gente procura não errar, mas é a igreja. Vamos trabalhar. Imagina aqueles homens lá no posto, vendo a gente voltando, buscando a esposa. Quem falou que se tivesse tudo bem, viria buscar, ele vai falar, está tudo bem. Ele veio rápido. É testemunho, isso vai ficar. Um dia ele vai ver um caso e vai falar assim, aconteceu isso, eu vi isso acontecendo, voltou rápido, estava lá. Não. Quantos não voltam? Quantos abandonam? Entrega, sirva, serviço, é o critério para com Deus. Eu não vim, Jesus não usurpou da glória de Deus, mas veio para servir. Quer uma aliança comigo? Com Jesus? Servir. Se não serve, não serve. Não tem aliança com Jesus, porque Jesus serviu. Está vendo? Tem uma aliança com Deus, tem aliança com Jesus, obediência, não tem como negar, e amor. Amou até a morte, e morte de cruz. É o sinal da aliança, é amar. Amar. Amar, todo custo, amar. Tem que amar. Tem que fazer. Aliança com o Espírito Santo, que é o que está aqui agora. Porque Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós, está orando por nós. Esse não para de orar, está lá. Quem está aqui? O Espírito Santo de Deus. Ele mesmo disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Qual é o sinal? Qual é o critério de uma aliança com o Espírito Santo? Santidade. Ou eu decido viver em santidade, ou eu não tenho aliança. Tem que ser honesto, tem que ser claro. Não adianta meio termo, não. Ou eu vivo, ou eu não vivo. Não tem meio santo. Ou é santo, ou não é santo. Então tem áreas que a gente precisa acertar ainda, não descobri ainda. Mas quando o Espírito Santo mostra o que eu preciso mudar, tem que mudar imediatamente. Eu tenho uma aliança. O arco-íris aparece. Quando o Espírito Santo mostra, eu tenho uma aliança. Tem que aparecer a mudança. Tem que ouvir a direção de quem tem, da nossa cobertura espiritual, de quem está ao nosso lado. É aliança com o Espírito. É Ele que está aqui para nos levar a essa santidade. Jesus disse, Ele vem para dirigir, para guiar, para orientar. Obediência, não tem como. Ele vos ensinará e lembrará de todas as coisas. Lembrar o quê? Lembrar determinadas coisas para que eu possa obedecer. Pois Deus coloca o arco-íris para lembrar que tem uma aliança conosco.
O Espírito Santo traz a lembrança. Não, guarda bem isso, você peca porque você quer. Certo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu peco porque eu quero pecar. Não vem com essa conversa mole de que eu não suportei. O pecado foi muito... Não vem com essa coisa mole. Eu tenho um nome técnico para quem peca. Técnico, nome latim. Burrixis extremus. Burrice extrema. Porque está escrito que não haverá tentação que sobrevenha sobre nós sem que haja escape. Na hora da tentação maior, o Espírito Santo lembra da aliança e fala: não faça isso. E aí a gente quer inventar no pênalti, 30.000 pessoas esperando o campeonato. O goleiro está, olha o vídeo, o goleiro está olhando para o chão. E o sujeito faz o que fez. Na hora da maior tentação, o Espírito Santo fala: não faça isso. E nós falamos: depois eu peço perdão. Talvez dê certo. Burrices extremos. É aliança, ele está falando: ei, eu tenho aliança com você. O Senhor falou: eu estou com você. Eu estou com você, cara, não tema, passa por isso. Sinal da aliança com o Espírito Santo é o discernimento. Opa, não posso entrar nessa. Não vem com essa que escapou, não vem, porque quer, tem que assumir o erro. Pequei sim, porque eu quis. Você não sabia que estava errado? Sabia sim, o Espírito Santo não falou para você: não faça isso? Falou. Pois está escrito: senão a Bíblia é mentirosa, e senão Deus é mentiroso, e senão não precisa mais aparecer arco-íris, porque é mentira de Deus que Ele tem uma aliança conosco. Ou é ou não é? Ou estou falando besteira? Não, ou você não é alertado quando você vai fazer alguma bobeira, não é? Não vem aquela vozinha assim e fala: não, é aliança. Opa, eu tenho uma aliança. Tenho uma aliança com Deus, tenho uma aliança com Jesus, tenho uma aliança com o Espírito Santo. Como eu demonstro então que eu tenho essa aliança? Qual é o sinal? Qual é o objeto visível? Porque tem esses critérios aqui. Esses critérios que eu coloquei são critérios dos céus, de uma aliança eterna. Deus estabeleceu esses critérios: entrega, serviço, amor. Foi Deus que estabeleceu. Deus colocou na cartela dele, na carteirinha, lá na planilha dele. Aí eu leio tudo isso aqui e eu falo: eu quero ou não quero? Qual é o sinal visível? Se eu estou obedecendo tudo isso ou não? Sabe qual é? Igreja local, corpo de Cristo. Quando nós, como igreja, a minha aliança, a minha cobertura, meus pastores, meus líderes de célula, meus líderes de ministério, quando as pessoas olham para a igreja, mesmo sabendo que ela é extremamente falha, ela vê honra da nossa parte, com a nossa cobertura, com o nosso Deus. Ela entra aqui e percebe que aqui tem honra. Opa, esse povo tem uma aliança com alguma coisa, com Deus. Honra em todos os níveis. Quando tem lealdade, a visão que a igreja estabelece: 21 dias de jejum. Vamos fazer. Vamos ser leal. Não. Né, eu sempre brinco: sabe o que eu estou jejuando? Tem gente que inventa, vai bater pênalti errado. O que você vai fazer nesses 21 dias de jejum? O que você vai deixar de comer? Eu não vou comer lagosta. O cara nunca viu uma lagosta. Vai deixar de comer lagosta? Ele nunca viu lagosta. Não, eu não vou comer lagosta esses 21 dias. Sabe o que eu estou fazendo nesses 21 dias? Eu não andei nem um dia até agora de helicóptero. Eu não ando, porque lá em Londrina eu só ando de helicóptero, mas nesses 21 dias não ando de helicóptero. Não vou andar nunca andou. Não sabe nem o que é um helicóptero. O cara inventa. Ele quer fazer coisa que ele nunca fez, ele põe no jejum para fazer o resto. Não vou comer sólido, carne, vou bater a carne com feijão, faço uma sopa e tomo líquido. Inventa. Lealdade. Não quer fazer jejum?
não faça. Chega e fala, eu não vou fazer nada, deixa que eu estou de boa, pronto. Mas não inventa. Não inventa. Serviço, entrega, amor, tudo acaba nisso, está vendo os sinais? Deus estabelece, eu faço, e a coisa acontece. Conclusão. Uma aliança com Deus, agora é com Deus. Uma aliança com Deus, que é aquele que coloca o arco-íris entre as nuvens. Imagina Deus, as nuvens aparecendo, aquela chuvinha, e Deus colocando o arco-íris. Oh Deus, por que o Senhor está colocando o arco-íris agora? Para eu lembrar que eu tenho uma aliança com você e com todos os seres vivos. Só por isso. Aí ele coloca o arco-íris. A aliança com Deus exige da nossa parte devocional, oração, obediência, submissão, reconhecimento, adoração, testemunho, entrega, proclamação do Evangelho, anunciar as boas novas, serviço, santidade, sabedoria, fruto do Espírito, honra, a nossa cobertura, lealdade, fidelidade, amor. Essas práticas não estão resumidas, enquadradas para as convocações de Jesus, de oração da igreja, mas para a vida inteira de alguém que se diz cristão. Não é por 21 dias de jejum, daqui a pouco 21 dias não sei de onde, 21 dias de adoração, 15 dias de não sei o que. Não, é até que Jesus volte. Essas práticas precisam estar completamente visíveis na vida do cristão. Completamente. Aí eu não preciso da aliança aqui, no dedo. As pessoas vão saber que eu sou bem casado quando elas andarem com a gente. E perceber que nós estamos bem, que não tem. Alguma coisinha ou outra acontece. Se não acontecer, está errado. Não acontecer, está errado. As pessoas estão olhando. De repente você está em algum lugar e, pastor! Nossa, como entra, como dói aquela vozinha assim. E as pessoas gostam de gritar, né? Falar alto para todo mundo saber que você é pastor, né? Não, pode gritar, se você grita, pode gritar. Quando você vê o teu pastor em algum lugar, faz favor, que é para todo mundo saber que ele é pastor também. É um jeito da gente se vigiar, né? Imagina você estar lá num lugar bem longe, para vou tomar meu copão de, tomar minha cachaçinha, o meu vinho. Olha que você está assim, pastor! Ah, é para ele, é para ele. Um dia encontrei um amigo, mora em Blumenau, amigo de infância, muito amigo, muito. E a gente era da bebedeira. E nós encontramos, estávamos lá em Blumenau passando, combinamos de marcar com ele. Trajano, você quer? Vamos almoçar junto? Vamos. Tá. Aí ele sentou na mesa assim, restaurante, cervejona, copão de cachaça, aquelas cachaça artesanal, amarelinho, ó, chega até escorreu quando a boca assim. Cachaça amarelinha assim, pôs na mesa assim. Você não está bebendo? Vai beber? Eu falei, não, pede uma água para mim. Bebe aí, à vontade. O cara quer provocar, para que isso? Para que isso? Bebe aí. Dá uma água. A gente é provocado, testemunho. Vários amigos assim, chega para a gente, faz esse tipo de coisa, para saber se a gente está firme. Esses dias ligou um cara muito da bebedeira, muito amigo. Estava aqui em Londrina, mas muito. Fala um palavrão lascado. E ligou. Ei, Trajano, quem está falando ali? A voz minha roupa, eu não reconheci direito. Aí o cara, colocamos no vídeo, Thelma, para ver, amigo nosso lá. Nossa, era muita festa, muita bagunça junto. O cara está separado, um rolo, muito dinheiro, uma das famílias mais ricas da cidade na época, e até hoje. Muito dinheiro, muita festa. E eu sempre no meio.
E ele está lá, começou a lembrar. Vem. E você? Está aí, firme? Eu quero conhecer a tua igreja. Levei lá na igreja. Andamos pela nova aliança toda. Que legal. E não sei o quê. E o dinheiro? A gente dá muito dinheiro aqui, né? Eu falei, dá. Aqui dá muito dinheiro. O povo dá. Dá. Tem muita oferta. O povo contribui mesmo, né? Para fazer tudo isso aqui. Eu falei, contribui. Ixi, tem gente que dá. Esse dia mesmo, Poá de Compaixão, teve um aí que deu 30 mil. Só para levar alimento lá para Juazeiro. Dá mesmo. O povo dá dinheiro. O povo dá muito dinheiro. Porque não é fácil levantar tudo isso. O que ele quer dizer? O que ele quer falar? Nós estamos roubando? Está assaltando? Amigando. Dá dinheiro. Está vendo? A obra está aí. Que lindo, que maravilha. Quando eu vou voltar aqui, eu quero vir aqui. Vem aqui. Vem aqui. E ele estava sem dente, o filho da dentista veio fazer um tratamento, arrumar e estava assim dentro da frente aqui. Eu falei assim para ele, mas para conversar comigo, marquei um café no outro dia de manhã com ele. Para conversar amanhã comigo, tomar um café comigo, coloque os dentes. Vá com dente. Não vá assim não, cara, está muito feio assim. Põe teus dentes. Aí ele chegou mancando. Outra Jana, abraçando. Você não está nem mancando? Eu falei, lógico que não. Por que você está mancando? Fumando que nem um condenado. Está olhando. Veio no casamento das nossas filhas. Mostrei as fotos das nossas filhas. Mostrei os netos. Mostrei a família, ele com a família destruída. Está olhando. Ele sabe de onde eu vim. Ele sabe quem eu era. Nós andamos juntos. Nós fizemos muita coisa juntos. Mas ele sabe quem Deus é e o que Deus faz. Por quê? Eu procuro manter minha parte na aliança com Deus, com Jesus, Espírito Santo, com os meus pastores e com o nosso povo. Nós temos uma responsabilidade gigantesca. Nós não podemos perder pênalti na final. Não podemos. Vamos ficar em pé? Pode cantar o que tiver no coração.